Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spooky Relses. Hoje nós vamos falar sobre algo que é legal, Spook Murder Houses. Dessa vez não é o houses, mas pessoas. O negócio é sério. Há muito tempo eu tô flertando com esses vídeos, mas quem sabe agora pode ser um momento legal para a gente poder trazer esse conteúdo. Eu espero que não me dê problemas aqui com a internet. Se me der, paciência, tá bom? Mas vamos lá. Crianças que foram colocadas então na linha de morte, no corredor de morte, ou mesmo morreram, né? Pena de morte direta. O que acontece? Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a lei funciona. Ali nos Estados Unidos é bem legal, porque é o seguinte: você quer ter arma? Quero! Olha que legal. Alguns estados você tem um acesso mais rápido a armas, outros já é um pouco mais complicado. Mas se você morou no Texas, né, nasceu no Texas, a cidade do Far West, você pode ter ali o acesso a uma arma de fogo. Né? Crianças, elas são colocadas muito cedo para brincar ali com armas de fogo e defender a sua terra. E aí, essas crianças então crescem e, pela lei americana, é o seguinte: queridão, se você usou essa arma para fazer um ato ruim, ou cometer um crime, ou matar pessoas, você vai ser morto. Eu vou te levar para o corredor da morte e lá você vai ficar para o resto da vida. A lei é assim, tá? Para quem quer entender melhor, bom, eu assisti um filme na HBO, que foi o documentário sobre Slenderman, onde duas meninas que realmente tinham problemas sérios de personalidade acharam que o Slenderman existia. Grande maioria das crianças aqui no Brasil acham que essa idiotice existe. E foi provado que não, por A mais B e tudo mais. Muito bem, quando surge então o Slenderman, duas meninas resolveram sacrificar uma criança em pró a esse ser imaginário criado num concurso de desenho nos Estados Unidos. Essas crianças então levam uma menina para a floresta e esfaqueiam essa menina. Essa menina conseguiu sobreviver, rastejando até a estrada, um cara de bicicleta pegou, levou ela para o hospital. E as meninas, então, que esfaquearam foram imediatamente para um tribunal de adultos. E elas foram tratadas como animais, tá? Acorrentadas, foram algemadas. E uma delas foi para o manicômio, nos Estados Unidos tem, e a outra pegou perpétua aos 15 anos de idade. Então ela vai passar o resto da vida na cadeia. Vai criar a vida dela lá, vai ter a casinha dela lá, vai ter a namorada dela, sei lá, vai viver lá. Vai viver lá. Entendeu? Então, assim, a lei funciona. Aqui no Brasil é que não funciona, tá? Então, o que acontece? Crianças têm essa questão de cometer atos que nós chamamos de perversidade. A gente vai ver esses atos, tá? O que vocês têm que entender é, quando a gente estuda a psicanálise ela tem três formas de ver, então, esse comportamento, tá? Então, pessoas passam por neurose, passam por perversão e passam por um estado de psicose. Esses estados estão muito atrelados ao nosso, vou colocar dessa maneira, ao ego freudiano, tá? Freud, então, determina três características que são fundamentais para a gente estudar o indivíduo, que é o id, o superego e o ego, tá? Lembre-se, as pessoas confundem ego com, eu sou isso, eu sou aquilo. Não seja medíocre dentro dessa esfera. O ego freudiano é a maneira como eu me vejo, a maneira como o mundo me vê, a distorção disso, tá? Também tem deturpações, envolve o lóbulo frontal, então envolve questões, por exemplo, sexuais, questões éticas e morais também estão atreladas à postura com que eu exerço ou existo na vida. E dentro destas deturpações observadas sobre o ego freudiano é que existe aí a perversidade, existe algumas doenças muito sérias advindas do nosso distúrbios emocionais, tá? Muito bem. Faça isso. Então, essas crianças, elas passam por esse estágio de perversidade que envolve, então, o narciso. O narciso, ele tem duas esferas, a primária e a secundária. A primária é a que envolve as crianças,
Tá? Então a perversidade dentro do narcisismo, dentro da descoberta do mundo, onde não existe princípios morais, os princípios morais eles estão sendo construídos junto à sociedade para com aquela criança. Muitos pais e mães são ausentes e não têm tempo para poder ensinar esses princípios e a vida então ensina. O que vocês vão ver é a vida ensinando os princípios morais aos indivíduos que fazem merda. Criança pegando arma de fogo, matando amiguinho e sendo condenado, então, à cadeia. Aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil o cara tem 16 anos, matou, dá 30 minutos, o cara tá solto. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, ali, ele fala novamente, aqui tem uma arma de fogo. Se você pegar e fizer uso disso, você vai pra cadeia. Pegaram, fizeram uso indevido e foram para a cadeia. Vamos ver esses casos, porque são interessantes para a gente poder entender. Eu acho que isso aqui é genial, tá? Vamos lá. Separando aqui meu lapela, ele fica andando pela mesinha. Vamos lá, nenê, para de ficar aqui aprontando. Vamos aumentar o volume. Esta é Carly Gregg. Bom, vamos lá. Who is in a Mississippi court on multiple charges, including murder and attempted murder. Ela então tá em Mississippi, ela foi acusada de assassinato e tentativa de assassinato. March 2024, 15-year-old Carly Gregg fatally shot her mother, 40-year-old school teacher Ashley Smiley, at their residence. Carly had been abusing marijuana and her friends started getting worried, concerned. Olha que loucura a vida dessa menina. This is Carly Gregg, who is in a Mississippi court on multiple charges, including murder and attempted murder. In March 2024, 15-year-old Carly Gregg fatally shot her mother, 40-year-old... Aos 15 anos de idade, ela atirou contra sua própria mãe. School teacher Ashley Smiley at their residence. Carly had been abusing marijuana and her friends started getting worried. Concerned, one of Carly's friends reported to her mom. As a school teacher, Carly's mom was furious. When they got home, she went straight to Carly's room to search for the drugs. While she was searching for the drugs, the security camera in the living room captured the moment the unthinkable happened. Que filha da puta. Olha o que essa menina fez. Pela droga, hein? A mãe da menina soube, então, que ela estava abusando de maconha. A mãe foi lá, verificou no quarto e viu que realmente existia maconha. A menina então pegou o revólver e disparou contra a sua própria mãe. Veja, quando a gente fala que droga não mata, a droga mata, indireta ou diretamente, tá? Da mesma coisa que maconha vicia, e existem relatórios acadêmicos que comprovam o vício de maconha, tá? A menina foi lá, disparou contra a sua própria mãe. Coitados cachorros. After shooting her mom, Carly texted her friend to come over and check out what she did. Carly's plan was to get rid of her parents. So she took her mom's phone, pretending to be her mother. She texted her 39-year-old stepfather, Heath Smiley, asking him to return home. Nossa, olha que canalha. Absolutamente sóbria, normal. Vai lá, manda mensagem pro amigo, manda mensagem pro stepfather, né? O padrasto, já com a arma também, provavelmente para tentar matar o padrasto, que seria attempting to murder, ou seja, na tentativa de matar. Então veja, absolutamente sóbria. Absolutamente sóbria. O que é isso? Nós chamamos de perversão. Veja, quando usuários de crack, por exemplo, usuários de cocaína agem dessa maneira, eles vão defender a sua droga. Se você tentar tirar a droga de um usuário desse tipo, ele vai te matar. Ele vai. Ok? Tenta tirar a comida da boca de um cachorro. Tenta. Você acha que esse cachorro, por exemplo, muitas vezes vai permitir? Ele vai ficar olhando para sua cara dizendo, tá, devolve a comida. Eu conheço cachorros que, por exemplo, atacaram seus donos por causa disso. Tá? Agora, olha que curioso, né? A gente tem obsessores na casa? Temos. Temos obsessores sim, mas eles, veja,
Eles estão ligados à menina, eles estão ligados à questão da casa como um todo. Tanto o papai quanto a mamãe, a casa, os vizinhos e a menina. Agora, esse comportamento de perversão provavelmente foi instintivo. Esse ato instintivo dela cometer o crime, pois ela não premeditou isso, tá? Ela não estava dizendo, eu vou fazer, vou matar, e já foi criando toda essa índole, todo esse enredo. Provavelmente foi meramente instintivo. A mãe foi lá pegar a droga, ela pegou a arma, sabia onde tinha arma dentro de casa e atirou contra a mãe, para realmente não pegar a droga dela, tá? Por quê? Porque geralmente as características de uma pessoa que já faz um crime premeditado, veja, Suzanne von Richthofen, os cravinhos, o próprio cara que matou a filha lá da diretora da Globo, né? Eles têm uma energia diferente. A energia da premeditação é diferente de uma energia do impulso natural. O impulso natural você pode colocar como um mero desejo sexual. Vamos lá. O id, né? O impulso, o desejo sexual que já transforma a pessoa. Veja, imagina você tá na sua casa tal e bate aquela coceirinha, vontade de, né? Tô com uma vontade, um negócio que louco, rapaz, eu preciso dar uma aliviada, não sei o que é isso. Esse impulso ele cria um mundo fantasioso de chegar um homem, por exemplo, pegar seu telefone, abrir a agenda lá e falar com qualquer mulher, dizendo, olha, vem aqui em casa, tô com saudade. A mulher não é boba, ela percebe, fala, amigão, tu quer fazer um negócio comigo? Nada, fica aí, rapaz, fica aí no câmbio manual, resolve tua vida, depois você me liga. E aí quando o homem, por exemplo, tem essa sua frustração e não tem uma parceira para ser correspondido, ele fica lá no câmbio manual dele, o impulso para. Automaticamente para. E ele fica pensando, puta, olha a merda que eu ia fazer, né? Entende? Nós nos deixamos levar pelos impulsos de defesa, os impulsos naturais, os impulsos de sobrevivência. Sexo é sobrevivência, dinheiro é sobrevivência e domínio, poder ou controle sobre aquilo que eu detenho é sobrevivência, tipo uma casa. Se um bandido entrar na sua casa, você mata o bandido, porque é seu. Você não vai dividir aquilo que é seu. A menina não quer dividir o que é dela, que é a droga. E ela pegou, correu, pegou a arma e tirou. Por que eu falo tudo isso para as pessoas? Porque não existem energias atreladas, então, a seres que estariam agindo sobre ela. Você tem um obsessor aqui nesse momento? Tem. Você tem um obsessor aqui nesse canto observando, mas esse obsessor só está observando. Ele está ligado ao ato do crime? De jeito nenhum. E eu falo até para vocês, tem obsessores que até se assustam com as merdas que a gente faz. Tem obsessores que ficam olhando falando, caracoles, mano, eu te vejo daqui a pouco. Ó, daqui uns 10, 15 anos tu tá aqui comigo, hein? Juro, é verdade. Sabe? Tem obsessores que ficam olhando falando, não, meme do John Travolta, dizendo, tá louca. E tem, tá? Aqui na sala não tem absolutamente nada. Esse obsessor só está observando o comportamento da menina. A energia da menina é puramente, totalmente a perversão. Não existe obsessor ligado à menina, é puramente a perversão dela. A ação dela acontece pelo quadril, como eu já falei na playlist Spook Murder Houses. A intenção se faz pela forma pensamento, que se materializa imediatamente pelo desejo e vontade nas emoções, e a ação acontece pelo quadril. Ela já, então, imaginava, defendendo o que era dela. Provavelmente alguém falou, eu vou dar para tua mãe vai ficar sabendo na escola. Ela já imaginava que possivelmente ia isso acontecer, mas não imaginava quando. A emoção dela praticamente não existia. Agora, a frieza de tirar a vida da própria mãe... Veja, eu conheço mulheres que realmente foram negadas pela sua mãe e que... talvez, supostamente, numa situação dessa, poderia se questionar se valeria a pena ou não, tá? Eu conheço mulheres que foram espancadas pela mãe durante muito tempo. E a mãe sumiu, largou a criança, abandonou a criança. A menina cresceu com ódio da mãe, mas conseguiu ter dinheiro, alavancou sua vida, ganhou muita riqueza. E ela odeia a própria mãe, mas eu duvido que ela faria algo desse tipo, tá? E a ação passa no quadril. Toda a ação de cometer o crime, a ação é aqui, a vontade real acontece aqui, onde você tem os pontos mais instintivos e animalescos, tá? Ela provavelmente largou o corpo lá. Carly shot him
In a desperate struggle, he wrestled the gun from her and called 911, realizing A menina tentou matar o cara, ele foi lá, conseguiu pegar a arma e ligou pra 911. she was in big trouble. Carly and her friend fled. Rapaz, você tá fora de forma pra correr, você vai morrer com um ataque do coração no caminho. Officers arrived and met an injured and devastated Heath. The EMTs treated him for the bullet injury and eventually wheeled him to the hospital. Harley was arrested a few hours later. Alright, sweetie. Look. Let me step out real quick for me. Alright. Hey, so what I'm gonna do is I'm gonna move over around to the front of you, okay? I'm gonna move the handcuffs around to the front of you. Okay. Alright. Alright, so what we're gonna do here is we're gonna swap your hands, okay? Right. During her trial, prosecutors revealed what led to the crime. Ladies and gentlemen, you'll hear then E aqui então é o julgamento da menina, né? Vocês percebem como ela já tá mais velha, vocês percebem como, né, as espinhas começaram a surgir e tudo mais, então ela provavelmente deve ter ficado, sei lá, uns 2 anos, 3 anos ali, e aí o julgamento, tá? Então vocês viram, ela matou a mãe, tentou matar o padrasto então conseguiu pegar a arma, o que realmente é um feito. A maioria ia correr e falar, mano, eu vou pra primeira casa do meu vizinho aqui, pulo o muro, peço pro vizinho ligar pra polícia e me escondo lá, entendeu? E a menina vai ficar brincando de Clint Eastwood no meio da rua. that Carly Gregg rides in the car home with her mother from school to their house. When they get inside the house, it's only their 2 dogs, Ashley Smiley and Carly Gregg. Ashley then goes into Carly's room. Ashley finds 4 boxes that contain vape pens. Almost Isso é vapians, é pior do que a maconha mesmo, é o vape da maconha, né? immediately upon Carly coming inside the house, she walks straight to her parents' bedroom, that she goes straight to her mom's side of the bed and removes a .357 Magnum from under the mattress. Caracoles, a mulher tinha um 357, uma Magnum 357 ali embaixo do colchão. Peeks her head around the kitchen to make sure that her mom hasn't come out of her bedroom. We believe the evidence will then show that she walked with that .357 Magnum behind her back, walked in to her own bedroom, and then fired 3 shots into her mother, killing her. But the defense attorneys chose another angle. They claimed that Carly was also a victim. We believe the evidence will show that there were 3 victims on March 19th. Ashley Smiley, Heath Smiley, and Carly Gregg. That they were all 3 victims. They told the court that Greg suffered from mental health issues and didn't know what she was doing. Não, ela sabia muito bem o que estava fazendo e não estava sofrendo nada, o vídeo é claro. Então, ela, obviamente, né, a desculpa é sempre, ela é dodói da cabeça, excelência, tá? Ela não sabia o que estava fazendo, ela era vítima. Vítima do quê? Da droga? Vítima da sociedade? Vítima do quê? Ela foi absolutamente sóbria, pegou o revólver e matou a mãe de uma maneira sóbria. Meu, o cara que colocou a câmera lá é espetacular, o cara mandou muito bem. Carly had been suffering from a mental illness that Carly was not aware on March 19th that she had a mental illness. That Carly's parents, who lived with her, were not aware that Carly was suffering from a mental illness. That No. Carly's close friends, who saw her at school every day, were not aware that Carly was suffering from a mental illness. Because it's hard to look at a person and understand that they have a mental illness. It's hard to look at a person and know Não. that they have a mental illness. Desculpa, qualquer pessoa aí tá observando, ela não tem transtorno mental absolutamente nenhum, tá? Ela está absolutamente sóbria escutando o julgamento. Foi algo impulsivo, algo ligado à perversidade infantil. While the events on March 19th were tragic, the events on March 19th were not intentional. Não foi Now time for intencional, witnesses foi. to take the stand. The first witness was the 911 operator who answered Mr. Heath's call. At first, he said he had grazed the neck. Bom, eu não quero ver o julgamento, eu quero ver a sentença. E, coitado, isso aqui é um rapaz do 911. Once during the middle of the Emotional. Calm down. What's your name? Okay, calm down for me. Give me your name again.
Ramelinha. Ela matou a mãe. Aí depois o policial. What's her name? Carly Gregg. Carly Gregg? How old is she? 14. She'll be 15 next month. The defense insisted that Carly had a mental health crisis and should not be found guilty. She doesn't know what was going on at that time. We're asking you to find her not guilty by reason of insanity. However, the prosecution maintained that her actions were not that of a mentally ill person. I put 3 in my mom, and I got 3 more waiting for my stepdad. You think that sounds like an insane person? No. It took the jury a few hours to reach a verdict. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of first-degree murder as charged in the indictment. Gregg was sentenced to life imprisonment without the possibility of parole. Ela foi sentenciada à vida, né, à prisão perpétua sem condicional. Veja, crianças, é isso que vocês merecem quando cometem crimes. Quando crianças realmente acham que realmente estão acima da lei e podem sair por aí cometendo crimes e violando os direitos de ir e vir de uma sociedade, era isso que deveria acontecer. Crianças que matam, que roubam, que estupram, que cometem crimes. Eu concordo plenamente com a lei americana e acho que o julgamento ela deve ser feito como adultos. Como adultos. Tá? Vocês viram? Ela foi lá e matou. Veja, se esse crime tivesse aqui acontecido no Brasil, a menina tem 14 anos de idade. Não ia acontecer nada. Nada. Tá? Ela estaria na rua novamente, sem problema nenhum. Tá? Lembrando que tinha a Fundação Casa, né? Que acolhia então esses menores e que fazia então um trabalho. Claramente, isso daí não adianta em absolutamente nada. Tá? No Japão, por exemplo, muitos jovens criminosos não tinham nem jurisprudência para julgar esses jovens criminosos. E muitas vezes eles vão para um instituto ali que parece o Clube de Campo São Marcos, onde tem golfe, tem natação, tentando reabilitar jovens à sociedade. Veja, na vida a gente comete erros, sabe? Cometer um erro é tipo, peguei o carro, sem querer bati o carro. Fiz alguma coisa errada, deixei cair o peso no meu pé, quebrei meu pé, fiz coisas desse tipo. Pegar a arma e matar uma pessoa não é uma coisa errada, é realmente um crime, sabe? O que ela fez não é uma coisa errada, o que ela fez foi cometer um crime e ela então responde por isso, tá? A gente tem que saber limitar as coisas, a gente não tem um botão na vida chamado Ctrl+Z. Se a vida tivesse dado um Ctrl+Z pra gente, um único Ctrl+Z, provavelmente ela teria usado para trazer de volta os pais à vida e falar, tô livre, tá, gente? Usei meu Ctrl+Z. Mas nós não temos Ctrl+Z na vida. E é por isso que o Código Civil, Penal e a Constituição são os os que determinam o nosso direito de ir e vir dentro de uma sociedade. É aquilo que vai nos dar a base para um convívio social. Se você não segue o que está no Código Civil, Criminal ou mesmo a Constituição, você então está submetida às leis da justiça, tá? Sinto muito. However crazy Gregg's actions were, it doesn't compare to the disturbing behavior of 17-year-old Gavin Ramsey. He murdered her, and he videoed her, and abused her, and disrobed her, and used jelly, and stuffed the body in a closet, and had time to search and ransack the house and find the wallet. Isso é insano o que a gente vai ver agora. Agora a energia mudou, querido. Agora a gente tem coisas legais para tratar sobre você. Senhoras e senhores, este é um crime pesado. Gavin Ramsey, um sobrenome muito legal de um cara que eu gosto chamado Ramsey Lewis. Para quem não conhece Ramsey Lewis, eu indico muito escutar um dos maiores pianistas de jazz que eu já vi em toda a minha vida, chamado Ramsey Lewis.
É uma pena você ter um sobrenome tão legal. Gavin Ramsey, acusado. Murder charges in Medina, Ohio. Assassinato, porém com requintes de crueldade ao seu máximo. On April 6th, 2018. 2018, Ramsey snuck into the house of his 98-year-old neighbor, Margaret Douglas, strangled her, and did inappropriate things to her body. He Ele matou a vizinha estrangulada. then recorded the whole crime on his phone, took pictures, stuffed Margaret's body in her closet, and went home. Ele cometeu abusos sexuais contra ela, outros abusos contra a integridade, obviamente crimes contra, vilipêndio de cadáver, né, que a gente chama isso na justiça, tá? Filmou tudo, colocou no seu telefone celular e saiu como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, eu vou matar meu vizinho e já volto, tá, gente? Peraí. 3 days later, a family member of Margaret called 911 after they did not hear from her. Yes, this is Howard Leisure. My aunt lives on... E aí o sobrinho, né, ligou pra polícia falando, olha, tem algum problema aqui, eu não consigo identificar, cadê ela? Portage Street. A friend of ours stopped over there yesterday to check on her, and she was nowhere to be found. Okay. They said papers were on the porch for the last 3 days. What's her name? Margaret Douglas. We don't know where she's at. She's 98 years old. She lives 98 anos, eu não sei onde ela está. by herself? She lives there by herself, yeah. And she never locks her house. The police went to do a wellness check and couldn't find her in her house. They began searching the house, and with the help of a nephew, they found her in the closet with bruises all over her head and face. The police... Então a polícia chegou lá junto com um parente, foi verificar a casa e descobriram que ela estava então no closet, morta. also found a key piece of evidence, a plastic glove left at the back of the house. E acharam luvas, que era do menino, que matou a mulher. Because Margaret's wallet was missing, police first assumed that it was a burglary gone wrong. So they began questioning family members and friends. E ó, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Qual é o modus operandi da polícia, tá? Veja, a primeira coisa que a polícia vai suspeitar sempre são os familiares. A menina, né, some. Então vamos supor, uma menina sumiu. Primeira coisa que eles vão pegar são os familiares. Eu quero o nome de cada um, vamos interrogar, tal. Segundo, namorado ou namorada. Vamos interrogar quem está, então, numa relação. Primeiro os parentes, depois as relações amorosas. Marido, esposa, filhos, e aí eles vão para vizinhos. Então, primeiro eles vão família, cônjuges, relações e depois vizinhos, tá? É muito difícil sair dessa área. É muito difícil não estar relacionado diretamente assim, sabe? Nos Estados Unidos existiam assassinos em série que o cara ia para outros bairros matar exatamente para tentar escapar disso. Mas as câmeras pegam, não tem como escapar. Hoje tudo é monitorado, hoje tudo, né? Tudo tem um car system da vida, né? A sua vida está sendo monitorada. Se não é o seu GPS que te entrega, é uma câmera de rua que te filma, é alguém que te filma indiretamente, né? Eu vejo muito disso na academia. Você entra no vestiário para se trocar, sempre tem alguém se lambendo, olhando para o espelho e filmando toda a academia, né? E o cara fica ali se filmando gostoso e todo mundo passando, né? Pelado, se trocando e o cara ali filmando. Então não tem como. Hoje tudo é documentado, tudo é gravado, tá? Então nós temos os parentes. Thursday or Friday, not Sunday. And nobody else did, you know, have any problems. Todo mundo falando, não tava lá, não sei o que aconteceu. Margaret Bob is moved. That's by herself, which is horrible. However, when the DNA from the glove didn't match any of them, the officer... E aí, claramente, eles fizeram o DNA. A DNA da luva não batia com nenhum deles. E aí, bate com quem? Officers ruled him out. While the investigation was still going on, police got a report of a carjacking in the neighborhood. They traced the theft to a man named Zachary. Zachary was a petty thief already known to the police, and when he was questioned, he revealed that his partner in crime was none other than Ramsey. The police... E é isso que eu falei, né? A câmera pegou o estacionamento ali, 2 adolescentes, e um deles já era bem conhecido pela polícia, e o segundo era uma parceira dele chamado Gavin Ramsey, um meliantezinho. Police then brought Ramsey for questioning about the carjacking. Tá, entramos no game.
him getting the payback, I guess, I don't know, Vamos lá, deixa eu explicar para vocês como eu começo a ver, meio metaforicamente, ou metaforandamente, né? Como o nosso querido Vitor, metaforando, ele tem a maneira dele de analisar por meio das expressões faciais, e eu tenho uma maneira também de analisar casos desse tipo, por meio, então, da energia do corpo. Da mesma maneira que o nosso querido Vitor, ele predetermina que as expressões faciais, então, acabam entregando as pessoas, quando a gente fala de bioenergia, ou energia do corpo, não estamos falando de gestos que a pessoa fica, né, ou trejeitos e tudo mais, né? Nós estamos falando de como os órgãos, eles vão mudar a sua energia, e como a energia da pessoa observada por um clarividente consegue identificar o que está acontecendo. Primeira coisa que as pessoas têm quando vão para um interrogatório, claramente até nos Estados Unidos o cu fecha, é medo de você passar por algum perrengue ou ser mal interpretado e você ser culpado por um crime que você não cometeu, tá? Eventualmente isso pode acontecer, claro, ninguém está livre disso. Mas o mecanismo de defesa para algumas pessoas ele fica maior e para outros fica menor. A priori, o mecanismo de defesa ele é muito interessante porque ele é um bloqueio que acontece sobre as emoções. A mente da pessoa ela gera uma forma de pensamento para criar ou iludibriar. Algumas palavras técnicas hoje estão meio difíceis de sair, não é mesmo? Então ele passa a iludibriar por meio das formas pensamento as emoções e tudo aquilo que estaria agindo sobre ele como um elemento condenatório, tá? Então ele cria a primeira forma pensamento que começa a bloquear as emoções e controlar as emoções. Muito disso é visto, por exemplo, por remédios ansiolíticos e que serve para você controlar depressão, ansiedade, emoções que sejam potencializadoras. Então você passou por um problema, algum trauma, você vai tomar um ansiolítico e aquilo vai te controlar e te ajudar a dormir muitas vezes. Só que o que ela faz? Ele cria uma rolha. Essa rolha energética age como se fosse uma garrafa de champanhe pronta para estourar, mas a rolha está segurando. Você pode chacoalhar, mas a rolha está criando uma pressão muito grande, mas ela está segurando. Ok? Muito bem. Naturalmente, ele vai tentar controlar as emoções. Então, todo bloqueio emocional começa a agir sobre fígado e estômago. Então ele começa a criar a forma pensamento para gerar como se fosse uma enorme mancha ao redor do corpo dele, preta, escura mesmo, para não transparecer as emoções e tentar mudar a forma de agir. Só que existe um gap. Esse gap é o que o Vitor pode utilizar e pegar no ar. Que gap é esse? Entre você pensar e agir. A interpretação do pensamento, né? Então você recebeu uma informação. Essa informação vem para o seu sistema nervoso, interpreta, né, diretamente para você. Você recebe isso, trafega pelo teu cérebro. O seu cérebro vai processar e vai jogar um pulso junto ao seu sistema nervoso. Do sistema nervoso vai para o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, o que perfaz, então, muitas vezes gestos impulsivos ou a maneira como a pessoa ela se comporta. Ela vai pegar o pensamento, então, você esteve lá, você cometeu o crime, veja, sua impressão digital está lá, como é que você sai disso? Ele tem essa questão de achar uma saída junto ao seu cérebro para, então, criar a emoção baseada no pensamento. Quando uma pessoa não tem o que omitir, naturalmente, flui. É muito mais fluido a discursiva, a conversa, os pontos mais claros, ele não omite as coisas. Você percebe que não existe essa interpretação da pergunta. A pergunta ela é respondida diretamente pelas emoções da pessoa. Não precisa ser racional para interpretar algo. Você matou a pessoa? Não, cara, claro que não. Veja, é a sua própria emoção que está respondendo, não é a sua razão. Porque você não cometeu isso, então você se dá o direito de responder com uma emoção. Não, claro que não. A razão ela vai interpretar a sua informação e vai tentar achar um meio para encontrar uma resposta e passar essa resposta. Então você vê, o corpo dele está completamente apreensivo. Ele está com o corpo para frente, como assim dizendo, eu quero sair daqui, tá? Então você percebe que ele não está à vontade, ele está querendo uma saída.
Então veja, se ele começa a observar o comportamento da pessoa, o estado de nervosismo, ele percebe automaticamente que tem algo errado só pela expressão do corpo. Aí é o Vitor que vai determinar, não sou eu, tá? Mas em termos de energia, você percebe a energia aqui, criando a barreira e agindo pelas costas. Quando começa a agir pelas costas, pega o pulmão e pega todo o sistema digestivo. Então ele começa a agir pressionando as costas, tá? Então é como se fosse uma camisa de força que vai pressionando o cara, porque as emoções começam a tentar ser controladas. Karma, really? Like if you're gonna do that, then I'm gonna rob you. Just thank you so much. There's something else you need to tell us? You already got yourself in trouble, so. I know, and I don't know, but our reaction, it was me, I'm gonna be honest about it. Before the officers let him go, they got permission from his mom to check his phone. When the officers examined... Então a mamãe está do lado, ele está sendo inquirido pelo policial de uma maneira muito calma, e aí ele falou, não sei, talvez tenha sido eu não sei, aí o policial me dá o telefone dele, e lá no telefone tá a situação. His phone, they were shocked to see the pictures and videos of Margaret's body and recordings of everything he did. They brought him back into the interrogation room. Initially, he denied everything. There was no reason that we would find your DNA in her house because we swapped the hell out of that house. When the officers now told him that they had gone through his phone, he broke down and admitted to the murder. Were you in her house for a little while before? Olha a paciência dos caras. Os caras ficam 12 horas trancados na sala, tá? O moleque já tá ali com os dois investigadores. Um já tá sentado no chão acuando o cara e o moleque já tá devastado, tá? Então vocês percebem que vai chegar uma hora que o cara ele cansa do jogo e fala, cara, tá, fui eu. Por quê? Porque essa energia começa também a sufocar e não tem como, né, meu? A energia, ela é clara, olha a postura dele. Agora veja, ele tem um obsessor conectado a ele, nesta imagem tem. Agora começa o show. A menina não tinha, aqui a gente tem. Esse obsessor ele está agindo diretamente sobre toda a região do peito dele, as emoções inferiores. Esse tipo de obsessor é o mesmo tipo de ser que, por exemplo, eu vi no enterro daquele assassino que, aqui no Brasil, como é que era o nome dele? Que foi enterrado num cemitério de terra batida mesmo, largado o corpo dele lá. Ele tinha dado a louca e saiu matando um monte de gente e os policiais cercaram e mataram ele depois da selva, da mata lá. Eu não lembro o nome desse cara. Mas ele tem os mesmos obsessores. Por quê? Porque é o obsessor do prazer, do gosto da morte. É o obsessor do sadismo, da morte. Tá? Esse tipo de obsessor, ele é muito difícil de encontrar na casa de pessoas. Se eu encontrar também, eu já ligo para a polícia e falo, olha, nós temos um caso ali. Já aconteceu isso, Rodrigo? Já. Deu chamar a polícia? Não. Aconteceu uma vez. Deu estar morando num apartamento que era extremamente barulhento e fui bater na porta dos vizinhos para pedir paz, né? Falar, amigão, pô, são 00:30, eu tenho que trabalhar, vocês estão causando problema. E eu vi um obsessor de traição amorosa na casa do cara. Aí eu olhei e falei, o senhor mora sozinho? Ele disse, não, sim, moro, eu sou estrangeiro, tô aqui no Brasil e tal. Eu falei, tá explicado, tá explicado. Sério, eu cheguei a ver um obsessor feminino de traição, tá? Nesse caso aqui, nós temos um obsessor que está aqui do lado. Ele plasma como uma grande massa densa de energia escura. Então, para aqueles que realmente conhecem o canal, seguem o canal, basta projetar a consciência ali, como eu já ensinei a vocês em alguns vídeos raros publicados aqui, só para quem é inscrito de verdade. Quem não é inscrito veio aqui só para causar o problema de vocês, não acompanham, perdeu, tá? Quem é inscrito é só projetar a consciência, você vai ver como ele defende exatamente essa criança. Façam esse exercício. Esse obsessor não vai atrás de vocês, tá? Ele está exatamente aqui. Ele age diretamente sobre todo o ponto das emoções. Curiosamente, ele não está conectado ao sistema nervoso dele. Ele quer que realmente o cara se dane. Ele está conectado somente às emoções. Por quê? Por quê? Tem pessoas que não podem comer certas comidas e se contentam com o cheiro. Veja, eu não estou querendo o moleque. Eu quero a sensação do moleque.
Eu quero a sensação da morte. Eu quero estar quando ele tiver essa sensação de querer matar alguém. É a sensação, a emoção, o cheiro, sabe? É a adrenalina. É isso que ele busca. Se ele realmente estivesse interessado no moleque, provavelmente estaria junto ao sistema nervoso ou outros pontos, principalmente o ponto da família, mas ele não está. Se ele tivesse conectado ao ponto da família, eu já teria falado, não, ele pertence à família, está conectado à família. Nesse caso, não. Ele está conectado diretamente sobre as emoções, o que significa que ele absorve essas emoções e ele então se alimenta da dor, do sofrimento, mas principalmente da adrenalina da morte. E isso a gente vê, por exemplo, em assassinos de aluguel, em pessoas que têm ódio pela vida, pessoas que gostariam de matar outros, né? E isso a gente teve aqui no Brasil, né? Na época, então, em que nós tivemos uma grande divisão entre a esquerda e a direita e houve esse boom de pessoas querendo que o outro lado morresse, né? I mean, I came up onto the porch, and I didn't even know what I was gonna do. And I looked in the window and everything. I don't know, I probably fell into the house. It's like the biggest adrenaline rush. Olha lá, eu senti uma grande adrenalina. E ele tá contando, né? Então ele olhou pela janela, viu a mulher e ele sentiu a adrenalina, a vontade. Eu tô vendo junto com vocês, eu não tenho como ver um vídeo de 1 hora antes, tá? Eu tenho mais coisas para fazer da vida, principalmente pacientes, para tratar, tá? Então o que nós temos aqui é a adrenalina, exatamente o que eu conto para vocês, tá? Duvida? Paga análise da sua casa, cara. Você duvida de mim? Paga análise. Quem é inteligente paga, quem não é fica me ofendendo na internet. Então é isso, tá aqui, ó, a adrenalina, a vontade. He confessed details of what he did. By the time I even realized what I was doing, it was too late to stop. So when she died, was she on the couch or on the floor? Floor. It was like adrenaline shock at the same time. So like, 1 second I'm like, I don't know, adrenaline. And the next thing you know, it's like completely overload. I don't know what's happening. The police had to inform the devastated parents of the evidence they had. A mãe nem imagina o moleque demente que ela tem. Porra, é brincadeira, né? Ele já tinha cometido alguns, vamos dizer assim, nuances ilícitas com más companhias, trafegando à noite de carro e tudo mais. Pô, senhora, eu até entendo que a senhora tem mais o que fazer, mas a senhora como mãe é um lixo, hein? Puta merda. A mãe dele aqui, ó. Ó, tem uns obsessores bons aí nessa delegacia, hein? Images of Margaret before and after her death, as well as videos of your son with her. Então, eles estão contando o que a criança, esse marginal fez. Ele matou e ele cometeu sexo com o cadáver, tá? Ele estrangulou a mulher e depois abusou dela sexualmente. Ramsey was charged as an adult. In court, ele foi julgado como adulto. Tá? The prosecution was determined to get him behind bars. Gavin Ramsey entered that home. He did it with precision. Not only did he do it with precision, Your Honor, he did it with a time clock. Because even though he stalked her, and even though he murdered her, and he videoed her, and abused her, and disrobed her, and used jelly, and stuffed the body in a closet, and had time to search and ransack the house and find the wallet, he was always mindful of the time, Your Honor. Because by his own statement, he knew he had to be home before his parents woke up. Although Ramsey was... E ele fez isso de uma maneira bem meticulosa, porque ele queria voltar para casa antes dos pais acordarem.
rational enough to check the time, the defense argued that he had mental health issues and should be treated. Olha, mesma coisa, hein? Não, ele tem problema mental. Ele não tem problema mental nenhum. Ele é um criminoso. Não tem ninguém com problema mental. Veja, depois que o próprio Ed Gacy, né, que era o canibal americano, foi colocado como um assassino em série e não uma pessoa com desequilíbrios mentais, amigão, nada disso cola, cara. Eu não sei porque que eles insistem nisso, entendeu? O próprio canibal americano que matou um monte de gente, comeu carne humana, tinha lá na geladeira, né, um cheeseburger de pedaço de braço. O cara, ele, porra, ele não tem problema mental, ele é um assassino. Até o cérebro dele foi estudado depois e descobriram que não tinha nenhuma anomalia no próprio cérebro do cara. Nada, era o cérebro normal. Children are constitutionally and developmentally different from adults. Opa. Constitucionalmente, e obviamente em termos de desenvolvimento, os adultos, as crianças são diferentes dos adultos. Não são. Aonde está isso? Em termos de desenvolvimento, que desenvolvimento? A sociedade é clara, as leis são claras, o comportamento ético e moral da sociedade é absolutamente claro. Quer dizer, vai falar que o desenvolvimento dele tardio pode ter sido, então, um fator que ele levou a matar? Olha, eu tenho psicologia forense, não venho com essas gracinhas pra cima de mim, senhora. And so his age is a factor that you must consider. Why is that significant? Because Gavin, as a 17-year-old boy, can engage in treatment, he can engage in programming that is available through the Department of Rehabilitation and Correction. What have we heard from the lay minister who's been working with him? That Gavin is seeking out change. Gavin is seeking the Lord. Gavin has already expressed his desires to engage in educational programming. Olha o que ela usou. Ela usou a religião cristã. Ela falou que Gavin, então, ele seguia o Senhor, ele seguia Deus, ele tinha tudo, não é mesmo? Ele tinha uma vida. E por que não colocar ele na forma de um programa de recuperação? Olha só que interessante, né? Usar, então, a religião. Se ele seguia a Deus, por que ele matou? Esse é o princípio mais básico. De novo, eu volto a repetir, né? Primeiro que o Estado é laico. Nos Estados Unidos também eles estão batendo nessa tecla, onde até as Bíblias foram retiradas de muitos estados das escolas, descobriram que a Bíblia é um livro ruim para as crianças e que foram queimadas em massa em muitos estados. Agora, eu acho engraçado que, se ele é um bom cristão, por que ele matou? Por quê? Se ele segue veementemente a Cristo, ao Senhor Deus, por que ele não pegou e rezou o Pai Nosso na hora e falou, não, eu tô agindo errado, deixa eu rezar um Pai Nosso, de repente eu me acalmo? Porque a religião, ela não é um conforto aí, é um meio para tentar colocar a pessoa como um cidadão do bem. E olha que engraçado, né? Ela é simplesmente uma válvula de escape para tentar justificar, dizendo, não, ele é um cidadão do bem. Qual é o pacote do cidadão do bem? Ele é de uma boa família, tem uma boa escola e ele segue ao Senhor. Patético. Children who are going to be sentenced to life without the eligibility of parole, that should be saved for the worst offenders. Children who are irreparably corrupt or broken, who Eu quero já ver a cannot be sentença. saved. And someone that preyed on the Children who are Cadê o cara? Quero a sentença. that this young man is not capable of being saved. Ramsey was found guilty, but before he was sentenced, Margaret's family spoke about their loss. Isso eles fazem nos Estados Unidos, tá? E é uma frequência isso. Então, por exemplo, eles colocam o assassino na frente, então, dos familiares. E já teve linchamento dentro de um julgamento onde o cara, ele tinha matado, por exemplo, feminicídio. E a família toda da menina estava lá e os caras foram para cima do cara. Não teve ninguém para segurar. O cara bateu mesmo no cara e paciência. E eu acho que o juiz também aplicou a lei sobre ele, tá? Eu acho que o cara também foi para cadeia. Mas é assim, crime é crime, não é que nem aqui no Brasil, tipo, o cara fez um ato ruim contra uma menina, a família do cara vai pra cima dele, paciência, o policial até libera, fala, pode matar, cara. Mata aí, eu aceito tua dor, a gente inventa aqui um negócio. E acontece, tá?
Se você vai nas periferias, isso acontece sim. Ou o próprio policial mata o cara. To be pathetic and a coward and someone that preyed on the most vulnerable person that he could find and attack her in her most vulnerable moment. He broke into her house, watched her sleeping, and took videos of her sleeping. He then held her against her will, hit her, and strangled her. And I believe that he planned to kill numerous people and use my aunt as a warm-up, so to speak, for those other killings. He pointed out how important she was to them and the community. She loved being alive. She often talked that she just couldn't wait till she turned 100. Ramsey's mom also took the stand. She blamed herself for her son's actions. Olha lá. A mãe tava lá. E a mãe fez o quê? Se culpou pelas ações do filho. É sério. Eu vou atuar nas cortes judiciais aqui, entendeu? Eu vou usar a minha perícia criminal, para quem não sabe, eu tenho especialização em perícia criminal, bem como vou usar minha especialização em psicologia forense. Olha isso aqui, cara. Tipo, eu farejo essas melecas. Basta olhar pra pessoa, o olho. Eu prefiro olhar pro corpo de energia, nem olho pra cara da pessoa. Eu já tampo a cara assim, eu já olho o corpo de energia e falo, tá cagada, essa aqui é minha. Porra, mas eu vou trabalhar lá com a perícia. You can't make me believe that my decision wasn't the ultimate cause of all of this. To simply say I'm sorry to a victim's family, that's not enough. You can't undo their heartache. You can't undo our heartache. Ela falou, pedir desculpa é pouco, eu não consigo voltar a isso, eu não consigo voltar a essa dor. Child who took the wrong part. É, amigão. He's loyal to a fault. He's compassionate. And this thing that we're sitting here discussing is not who my son is. I don't care how much you want to plug out evil facts. That's not my son. E ela fala, esse daqui não é o meu filho. Esse não é o meu filho. He also apologized for his actions. Ah, vá. I wrote this down because I knew I wouldn't know what to say on the spot. I don't know how to explain why all this happened. I don't think there really is an explanation. Agora, olha que curioso, né? Cara, isso aqui deve ser muito louco de se ver. Mas assim, o obsessor tá com ele? Tá. Ele tá. E vai acompanhar o cara na cadeia. E na cadeia vai acontecer coisas muito ruins com esse moleque. Vai. E o obsessor, ele vai fazer com que as pessoas ataquem ele e cometam um crime contra esse moleque. Esse obsessor, ele tá aqui atrás, tá? E ele tá conectado ainda sobre o menino. Ele vai atrás com o menino pra cadeia. Ele vai. Ele vai instigar mais o crime sobre esse menino e vai potencializar, então, as situações na cadeia. I don't think there really is an explanation to begin with. I think about it all the time. I would take it back in a heartbeat if I could. I feel terrible for what I've done. And I would never do anything like that again. I'm so sorry for what I did. I constantly live in revenge street because of it. I wish I had the words to express how sorry I really am. Ah, tá bom. In the end, Ramsey was sentenced to life without parole. Então, olha aqui, ó, passar a vida na cadeia sem condicional. Ou seja, acabou, amigão. Ele tem o quê? 17 anos? 18 anos? 17 anos? Ele vai passar o resto da vida enjaulado. Entende? É o que eu falo para as pessoas, sabe? Por que não controla suas pulsões? Por que não aprende a controlar seus impulsos? Por que não aprende a seguir as regras de uma sociedade? É tão simples, tão fácil. Por que não consegue, né? Agem como animais. E não é só criança, tá? A criança tem a perversidade já implícita dentro do id, que explode com muito mais vontade, exatamente por causa das pulsões sexuais, dos conflitos familiares, de questões instintivas de sobrevivência, porque a comparação é, o que é o pesar? O pesar é o meio de sobrevivência de uma criança numa sociedade junto à escola e a pressão do bullying, ou quando você cresce você tem que pagar suas contas, existir, ter que trabalhar, baixar a cabeça para um patrão, se submeter a ganhar pouco e trabalhar que nem um escravo, a comer lixo porque você não vai ter dinheiro para comer uma comida boa, você vai ter que ficar comendo porcaria, salgadinho como almoço, você se submeter então a morar em condições precárias para poder pelo menos ter um lugarzinho seu. O que é pior? O que é antes ou o que é depois? Entende? Então assim,
Bom, a gente vai continuar vendo, eu quero continuar vendo um pouco dessas histórias, vamos ver o que vem. Eu quero pegar uma sentença de morte. Eu quero ver a reação de uma criança e de um adolescente quando o juiz bater o martelo e falar, agora é sentença de morte e chegamos ao extremo. Isso aqui era de morte, tá? Ele não pegou a pena de morte porque alguns estados, eles não julgam dessa maneira. Eles dão perpétua e deixam o cara trancado lá, apodrecendo. E sem condicional, ou seja, não tem como rever o processo. O processo, aquilo travou. A família perdeu o filho, como se ele nunca tivesse existido, tá? Pode fazer visita? Pode, mas nunca vai tirar o cara de lá. Nunca, tá? Então, infelizmente é isso. A sorte é que alguns estados, eles não te dão a pena de morte. Eu quero ver pena de morte. Quero ver como é que vai ser a reação do moleque ou da menina. Tá? Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sem um cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muitas coisas legais para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.